Olá, hoje faremos a observação do experimento que nos permitirá a observação da interação de partículas eletricamente carregadas imersas dentro de um campo elétrico. Para a realização desse experimento, precisaremos de uma fonte capaz de nos fornecer uma alta tensão para a realização desse experimento, onde no interior de uma cuba eletrolítica, que pode ser de diversos materiais, como vidro, até mesmo plástico, inseriremos os nossos dois eletrodos, né, carregados através da nossa fonte de alta tensão os nossos parafusos, né, que estarão imersos dentro da nossa cuba eletrolítica e criarão, né, no interior da nossa cuba eletrolítica o campo elétrico necessário para que possamos observar a interação das nossas partículas em relação a ele. Dentro da cuba eletrolítica também utilizaremos ela para o despejamento dos materiais necessários para a realização desse experimento, que no caso em questão utilizamos o óleo, né, como um líquido isolante no qual despejaremos os nossos sabão em pó, que quando imersos no interior do nosso campo elétrico em questão, serão eletrizados e polarizados de forma que conseguiremos observar, assim como no vídeo em questão, a interação que ele tem em relação ao campo causado pelos eletrodos em questão. Uma coisa interessante de se notar é que a partir do processo de polarização das partículas de sabão em pó através do processo de indução elétrica, elas formarão espécies de filas, né? Consequentemente ao processo de polarização delas, uma partícula se conectará à outra eletricamente, de forma que o polo positivo de uma se conecte com o polo negativo da outra, né? De forma que elas fomentem assim uma espécie de filas. E outra coisa importante também e legal de ser notada do caso em questão é que a trajetória realizada pelas nossas partículas ela é regida pelo campo elétrico, de forma que em cada ponto de curva da nossa trajetória, o vetor do campo elétrico, o vetor da força elétrica em questão será tangente a essa trajetória, assim descrevendo as trajetórias já conhecidas e esperadas por nós de acordo com os nossos estudos. Agora, em questão, modificando um pouco o sistema em questão, nós eletrizamos dois eletrodos positivamente, igualmente positivos em questão, de forma que conseguimos observar, assim como no vídeo em questão, as partículas saindo, realizando uma rota diferente em relação ao que pudemos observar no sistema passado. É importante notar também que as nossas partículas de sabão em pó, quando polarizadas, adotam um comportamento muito semelhante à carga de prova ideal, né? De forma que nós conseguimos observar, por exemplo, igual no caso em questão, elas partindo sempre de maneira saindo, né, do nosso campo. Elas estão sempre saindo do campo em questão, de acordo com o que foi estudado. Uma coisa importante também de se ressaltar do vídeo em questão é a interação que os dois eletrodos estão tendo, né? De acordo com o vídeo, a gente consegue ver eles criando essa espécie de laser, essa espécie de chama entre eles. Isso é causado pela alta tensão existente nos nossos eletrodos, fornecidos pela nossa fonte de tensão, mas que é extremamente necessário para que possamos ter uma observação fiel da interação das nossas partículas em relação ao campo. No caso em questão, assim como nós podemos observar pelo vídeo, nós temos aqui agora a interação das nossas partículas quando imersas em um campo elétrico causado por duas chapas, por dois eletrodos paralelos entre si. De acordo com o que foi estudado por nós sabemos que quando imersos em um campo elétrico dessa forma, as partículas, o campo elétrico que exerce força sobre as nossas partículas é quase que perpendicular, assim. De forma que nós também podemos perceber pelo vídeo em questão, de forma que as partículas se movimentam de forma quase que perpendicular em relação ao eletrodo contrário, né? De forma que elas saem do eletrodo positivo em relação ao eletrodo negativo, de acordo com o que podemos observar. É interessante também notar que a partir da aproximação entre os dois eletrodos nós conseguimos também identificar uma intensificação do movimento das partículas, né? Dessa forma, elas aumentam a velocidade e, consequentemente, ao aumento da intensidade do campo elétrico que está exercendo força sobre elas, né?
Uma coisa importante também da gente notar é que a gente consegue perceber também, até mesmo pelo vídeo em questão, que existem certas imperfeições, né, em relação às rotas, de forma que elas não são perfeitas igual foram estabelecidas por nós na teoria. Isso acontece através da interação entre as fileiras, isso acontece por diversos fatores, né, que nem eu já estava mencionando. Um deles é a interação entre as fileiras, né, de forma que uma partícula polarizada juntamente com outra partícula polarizada podem obter uma interação. Isso causa imperfeições, além de outras imperfeições possíveis em relação à possível viscosidade do líquido, né, do óleo em questão no exemplo, ou até mesmo das imperfeições da própria partícula, né. Mas agora, partindo, por exemplo, em questão que estamos conseguindo observar no vídeo, né, nós temos a interação entre duas partículas, dois eletrodos circulares, duas chapas circulares que funcionam como eletrodos em questão. E uma coisa importante de se notar desse exemplo em questão é que nós não temos as partículas do interior da nossa chapa de ar menor e nem do exterior da nossa chapa circular maior sendo influenciadas por esse campo elétrico, né? O campo elétrico exerce força apenas entre os dois eletrodos. Assim como nós conseguimos observar pelo vídeo também, é possível ver a intensificação desse campo elétrico, a intensificação que as partículas obtêm a partir da aproximação que temos de um eletrodo em relação ao outro, de forma que quanto mais próximos os eletrodos estejam, maior será a força exercida pelo campo elétrico nas partículas em questão. E isso pode ser facilmente notado pelo aumento da velocidade das partículas em questão, assim como nós podemos também observar pelo nosso vídeo.